Você está sob forte ataque espiritual, defenda-se das trevas. Os sinais são uma parte essencial da nossa vida cotidiana. Ao dirigir pela rodovia, vemos sinais de velocidade para nos ajudar a permanecer dentro de uma velocidade de direção segura. Encontramos sinais de parada, sinais de saída, viagem só de ida e muitos outros a cada dia que dirigimos nossos carros. Se trabalharmos com sistemas elétricos, podemos nos deparar com um sinal de perigo de alta tensão. À beira-mar, um sinal de alerta da zona de tsunami pode chamar nossa atenção. Todos esses sinais em nossas vidas estão lá para serem vistos e reconhecidos, evitando assim desastres ou situações ainda piores. Da mesma forma, Deus nos dá muitos sinais para evitar perigos espirituais ao longo do tempo bíblico. Mais uma vez, vemos esses sinais em toda a Bíblia, destinados a nos impedir de cair espiritualmente. Deus nos deu sua palavra para que possamos ser cristãos fortes. Devemos refletir sobre os princípios dados na Bíblia e permitir que eles guiem nosso caminho. O Salmo 119.105 afirma: "A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho." Nos próximos momentos, consideraremos 5 sinais indicadores de que podemos estar enfrentando problemas espirituais ou que o perigo está se aproximando. Encorajo você a refletir profundamente e considerar se pode estar em perigo de prejudicar seu relacionamento com Deus ou sua vida. Permita que Deus o corrija amorosamente enquanto ainda há tempo. Você está em perigo espiritual quando se torna rebelde a Deus. A Bíblia nos adverte constantemente para evitar a rebelião, usando a história de Saul como exemplo. No Antigo Testamento, os filhos de Israel eram frequentemente chamados de obstinados e rebeldes. A rebelião é equiparada ao pecado de adivinhação e presunção. Deus valoriza nossa obediência mais do que sacrifícios. Saul, ao desobedecer, perdeu o favor de Deus como rei. Outro sinal de perigo espiritual é o orgulho. A Bíblia nos alerta de que o orgulho precede a destruição. Em Provérbios 29:23, aprendemos que o orgulho traz uma queda, mas a humildade traz honra. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O exemplo de Nabucodonosor, que foi humilhado por Deus por seu orgulho, destaca a importância de reconhecer que tudo o que temos é concedido por Deus. Esses sinais são como os sinais de trânsito em nossa vida espiritual, indicando perigos iminentes. É crucial estar atento a eles, reconhecê-los e corrigir nosso curso enquanto há tempo. Deus nos dá esses sinais amorosamente para nosso próprio bem. Esteja atento a qualquer rebelião ou orgulho em sua vida, e permita que a palavra de Deus ilumine seu caminho. Tudo, incluindo sua sanidade, depende de estar em um lugar humilde o suficiente para olhar para Deus. Quando uma pessoa se torna orgulhosa, ela corre o risco de perder tudo. Amigo, vamos garantir que manteremos nosso orgulho em xeque antes que um evento como esse ocorra em nossas vidas. 3 sinais indicam que você está em perigo espiritual: perder o cuidado com as coisas de Deus, perder o interesse pelas coisas de Deus e tornar-se uma pessoa distraída. Outro sinal que podemos usar para determinar se estamos indo para o perigo espiritual é se parecemos ter perdido o interesse pelas coisas de Deus. Vemos isso na resposta de Deus à igreja em Éfeso em Apocalipse 2:5. Embora eles ainda tenham boas obras, Deus os adverte sobre o abandono do amor que tinham no início. A tendência descendente em relação à paixão pelas coisas de Deus precisa ser corrigida. 4 sinais adicionais indicam perigo espiritual: tornar-se uma pessoa distraída, estar sob a influência de distrações espirituais, estar confortável demais e perder a vigilância. A Bíblia nos adverte sobre a distração em 1 Pedro 5:8, comparando o diabo a um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Permanecer vigilante, armado para a guerra espiritual, é crucial para evitar o perigo espiritual. Você está em perigo espiritual quando também está muito confortável. Embora não haja nada de errado em buscar conforto, a Bíblia nos alerta sobre o perigo de ficar demasiadamente confortável. Provérbios 1:32 adverte que a tranquilidade pode levar à perdição. Ficar alerta, evitar distrações e permanecer empenhado na leitura da Bíblia e na oração são maneiras de proteger contra o perigo espiritual. Quem está saciado detesta o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce.
O mel é excelente quando desfrutamos de luxos como este ou qualquer outro conforto que Deus nos permita ter. Devemos desfrutar deles, mas há uma diferença entre aproveitar e exagerar. A Bíblia nos adverte que podemos chegar a um ponto de conforto onde os luxos que deveríamos desfrutar se tornam repugnantes para nós e perigosos para nossas vidas espirituais. Precisamos evitar estar em um lugar de conforto excessivo, pois ficar intoxicado por todos os confortos que gostamos tem o potencial de nos fazer tomar tudo como garantido e nos tornarmos tão confortáveis que deixamos de confiar em Deus como deveríamos. Quando minha família e eu estamos pregando o Evangelho, vemos repetidamente mais pessoas vindo a Cristo em bairros economicamente defasados do que em outros. O raciocínio para isso é que essas pessoas normalmente não desfrutam de uma superabundância de conforto, luxos ou mesmo essenciais em alguns casos. Isso as torna mais humildes e as faz reconhecer sua necessidade de Deus. Embora seja uma generalização, a verdade permanece. Como cristãos, precisamos evitar nos tornar excessivamente confortáveis. Vimos a importância de levar a sério os sinais de alerta encontrados nas Escrituras e aplicá-los às nossas próprias vidas para nos proteger espiritualmente. A história nos ensina que ignorar avisos pode ter consequências sérias. Antes da crise financeira global de 2008, houve sinais de alerta de que o setor bancário não poderia continuar operando da mesma forma sem consequências. O Titanic, apelidado de inafundável, afundou após ignorar vários avisos sobre icebergs. Da mesma forma, na vida cotidiana, recebemos avisos em várias áreas, desde saúde até comportamento no trabalho e segurança ao dirigir. Hoje, quero falar sobre 5 advertências na Bíblia que a maioria de nós não leva suficientemente a sério, mas deveríamos. O primeiro aviso é sobre o inevitável compromisso. Hebreus 9:27 declara que é designado aos homens morrerem uma vez, e depois disso, enfrentarem o julgamento. Todos nós enfrentaremos esses 2 compromissos, a morte e o julgamento de Deus. A Bíblia nos lembra de que precisamos estar preparados para o julgamento, e devemos cuidar de nossa eternidade hoje, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O segundo aviso é sobre o coração, nossa área mais vulnerável. Provérbios 4:23 nos instrui a guardar nosso coração, pois dele fluem as fontes da vida. Devemos proteger nosso coração, pois é nele que ocorrem as batalhas entre o bem e o mal, entre Deus e ídolos terrestres. O terceiro aviso é sobre a humildade. 1 Coríntios 10:12 nos adverte a não nos tornarmos excessivamente confiantes, pois o orgulho precede a queda. Devemos permanecer humildes e não nos deixar levar por nossas realizações, talentos ou conquistas. O quarto aviso é sobre o poder destrutivo das palavras. Provérbios 6:2 nos lembra que somos enlaçados pelas palavras da nossa boca. Nossas palavras podem causar danos significativos em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Devemos ser conscientes do poder destrutivo de nossas palavras e usá-las com sabedoria. O quinto aviso é sobre o círculo íntimo. 1 Coríntios 15:33 adverte que más companhias corrompem bons costumes. Devemos ser seletivos em relação às pessoas que permitimos em nosso círculo íntimo, pois elas têm o poder de influenciar nossa moral e nosso caminho espiritual. Em resumo, fomos alertados sobre aspectos vitais que permeiam nossas vidas espirituais. É imperativo que acolhamos esses avisos com a devida seriedade, permanecendo vigilantes diante dos sinais que se apresentam em nosso caminho. Incorporar essas verdades fundamentais em nossa rotina diária torna-se uma salvaguarda essencial para fortalecer e proteger a nossa jornada espiritual. Assim, ao reconhecermos a importância desses ensinamentos, capacitamo-nos a forjar um vínculo mais profundo com nossa espiritualidade, promovendo um crescimento contínuo e uma conexão mais significativa com o divino em nosso percurso terreno. Viralizando fé, onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.